Concluiu o inquérito sobre o acidente na BR-369 que tirou essas duas vidas. A jovem de 19 anos, a Nicole, e a Alice, 1 ano e 3 meses. As duas estavam no carro conduzido por um motorista de 18 anos de idade, companheiro dela, pai da criança. E segundo a polícia, os dois estavam tirando um racha, ele e o outro motorista. A perícia do Instituto de Criminalística apontou que o carro estava a 149 km por hora, num trecho em que é permitido 70. A mãe, num ato de desespero, quando percebe que o marido está acelerando demais, ela tira a criança da cadeirinha e segura a criança no colo. Na hora que tem a batida, a criança foi ejetada a mais de 30 metros de distância. Quando chega no local, infelizmente, a criança já tinha morrido. A mãe vai para o hospital, tem 3 dias de lucidez, mas depois, infelizmente, não resiste aos ferimentos. O delegado afirmou que é um racha e que agora, Wesley, vai para cima, os dois motoristas vão ser indiciados. Os dois motoristas foram indiciados pelo mesmo crime, Parra, ou seja, o mesmo peso para os dois motoristas, já que eles estavam disputando o racha, segundo a Polícia Civil, segundo as análises das imagens das câmeras de segurança por parte da perícia e, além disso, também das testemunhas. O laudo da perícia que apontou que o carro estava a 149 km por hora em uma via que a velocidade permitida é de 70 km, ou seja, mais que o dobro do permitido, revelou para o delegado que seria uma disputa de racha na Avenida Brasília no dia 10 de dezembro. Os dois motoristas foram indiciados por um crime que está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, o crime de racha, disputa por corrida em via pública, mas com um agravante de 2 mortes. Infelizmente, a Nicole Junqueira, de 19 anos, morreu depois de 20 dias hospitalizada no HU. Ela não resistiu aos ferimentos e a pequena Alice, de 1 ano e 3 meses, morreu no momento da batida. O corpo dela foi arremessado do carro a mais de 30 metros e ela também não resistiu aos ferimentos. O marido da Nicole, ele foi indiciado então por esse crime de racha. Ele era o motorista do Honda Civic que ficou completamente destruído ao bater contra o poste, mas o motorista do outro carro que passou ao lado, que para a polícia seria uma disputa de racha, também foi indiciado, como explica agora o delegado Edgar Soriani. O inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público. Vamos ouvi-lo. Houve imagens que captaram a disputa de racha entre 2 veículos. O investigador aqui da Delegacia de Trânsito conseguiu, através de diligências, identificar quem seria esse segundo envolvido, que não parou no local, não prestou socorro, continuou o seu trajeto. Ele foi ouvido aqui na delegacia e deu seus esclarecimentos. Ele alega que ele parou no sinaleiro do Grêmio e um carro parou do lado dele, um carro preto, que era o Civic, teria ficado acelerando, ele saiu devagar, em baixa velocidade, o carro ficou atrás dele acelerando. Ele achou que tratava-se de um assalto e empreendeu fuga. E um carro perseguindo ele. E após o capotamento, ele continuou o trajeto. Porém, ele não procurou a delegacia, ele não reportou esse fato, ele não procurou as autoridades. O que no meu entendimento, achei falaciosa essa inversão dele, essa invenção para se safar de eventual participação no racha. E testemunhas, a prova pericial apontou que no mínimo o carro estaria a mais de 140 km por hora, num trecho onde a velocidade permitida é de 70. Então, todas essas provas levaram à conclusão de que ambos aderiram um ao dolo do outro de participar de uma corrida não autorizada em via pública, ou seja, o chamado racha, que resultou em 2 mortes. Então, a pena a esse crime, o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, é de 5 a 10 anos de prisão. Então, é esse o indiciamento de ambos os indivíduos, porque ambos participaram dessa corrida que resultou nessas mortes. O Wesley, o delegado explicou para você por que não houve um indiciamento por homicídio e sim pela prática de racha com resultado em 2 mortes. Qual que é a explicação dele para isso, Wesley?
Eu fiz questão de questionar o delegado sobre essa versão, afinal a defesa da avó da criança, que atua como assistente de acusação nesse caso, o advogado Vitor Hugo Jangarelli, ele já questionou essa situação, ele pretendia então que os motoristas fossem indiciados por homicídio com dolo eventual. O que é o dolo eventual? Quando assume o risco de matar, ou seja, eles estavam em alta velocidade e para a defesa eles assumiram o risco de matar as duas pessoas que infelizmente morreram nesse acidente. Eu questionei o delegado sobre essa situação, no entendimento dele não houve homicídio com dolo eventual. Uma outra questão que é importante também a gente ressaltar aqui, Parra, que o delegado acredita que neste caso, futuramente no processo não terá um perdão judicial ao homem que estava conduzindo o carro com a esposa e a filha dentro do veículo, ou seja, ele perdeu a esposa e a filha nesse acidente, elas morreram, mas nesse caso ele teve então uma culpa, né? Ele correu com o carro a 149 km por hora e além disso também estaria disputando o racha, segundo a versão da Polícia Civil. Por isso ele teria uma culpa nessas mortes, então a polícia acredita que não teria um perdão judicial. Ele seria condenado, essa é a visão do delegado Edgar Soriano. E claro que ainda vai passar pela promotoria do Ministério Público, que pode ter um entendimento diferente do delegado e pode indiciar os motoristas por homicídio com dolo eventual, ou seja, ter esse entendimento. O delegado vai explicar por qual motivo foi caracterizado o racha e não o homicídio agora aqui na tela do BG. Esse é o meu entendimento. Isso obviamente pode ser mudado perante o promotor. O promotor de justiça pode oferecer denúncia, pode encaminhar para o tribunal do júri. Existem crimes no Código Penal que são crimes específicos para determinada conduta. Eu não posso imaginar ou presumir o que a pessoa tem ou não a intenção. E como existe o princípio da especialidade, esse crime, o que é? Participar de racha com resultado morte. Eu entendo que ele quis participar de um racha com o resultado morte. No meu entendimento, seria forçar demais a barra, colocar um dolo eventual. Ele assumiu o risco de matar a criança e a mãe dele, a esposa dele e a filha dele, talvez seria uma punição exagerada para a conduta dele. Obviamente que eu entendo a parte da família, mas eu tenho que atuar de maneira técnica e no meu entendimento como presidente dos autos, com as provas que eu tenho, eu entendi que o crime